Quantas vezes somente o gemido, argumentos já não fazem sentido, só as lágrimas podem expressar. Companheiro, quantas noites o sono perdido, não obstante teu rosto abatido, você tem conseguido lutar. Companheiro, pode ser que tenhas proferido: o meu Deus tem de mim se esquecido. Acho não vale a pena insistir. Companheiro, me desculpe te contradizer, Deus tem visto sim o teu sofrer, e no tempo certo vai agir. Deus não permite provações além do seu limite, isso é real e está escrito, Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento, brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, o motivo de muitos vencendo, abre a boca, coração ferido, se revoltam contra o próprio Deus. Companheiro, felizmente nem tudo está perdido, se na luta alguém tem desistido, outro lutou com graça e venceu. Companheiro, até que você tem conseguido, não desista, o Senhor tá contigo, o inimigo cairá aos teus pés. Companheiro, saiba honrar o teu ministério, virá o tempo do teu refrigério, e dirá: meu Deus, valeu a pena. Deus não permite provações além do seu limite, isso é real e está escrito, Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento, brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, não desista, espere só um momento, brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus.
Deus, Pai glorioso, somos convidados a somente crer, pois tudo é possível somente crer. E há circunstâncias que contribuem para o bem, porque nós chegamos a esta condição de crermos porque não tem outra solução, é somente crer. E para a noiva do Senhor não há outra condição, só há uma condição, somente crer. Isto é o nosso hino nacional, universal, mundial. Somente crer, somente crer. Em nome de Jesus Cristo, ajuda a isso ressoar melhor. E que ninguém esteja acostumado com essa música, com essa letra, mas que ela seja sempre uma mensagem viva e falante em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler, conforme o irmão Branham leu, os versículos que ele leu na mensagem. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Agora, eu estou pondo uma reticência depois disso e pondo também, entre aspas, juntamente com hoje tem se cumprido, o poder vivificador. Hoje tem se cumprido o poder vivificador. O que quer dizer? As Escrituras. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas 4, 16 ao 21. Senhor, mais uma vez voltamos os nossos pensamentos, nossos corações para o teu trono de graça. Depois da adoração dedicada a ti, testemunho de cura, louvores levantados até o teu trono de graça. Agora a tua palavra lida, Senhor. Nós esperamos que o teu Espírito venha e vivifique em nossos corações a escritura que está se cumprindo hoje. Para a tua honra e tua glória, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos.
essa letra do hino Porque Ele Vive, estava ouvindo a letra original no inglês, e o seu coro diz: porque Ele vive, eu posso encará-lo amanhã. Porque Ele vive, todo temor, todo medo acaba. Porque eu sei que Ele segura, quer dizer, garante, uma palavra bem aplicada, Ele garante o futuro e uma vida digna de ser vivida, somente porque Ele vive. Posso encarar o amanhã, quer dizer, o futuro, posso encarar a eternidade, podemos encarar uns aos outros, aqui nessa dimensão. A esposa pode encarar o marido com olhos limpos, puros. O marido pode encarar a esposa sem nenhuma condenação no seu coração, na sua consciência. Os filhos podem encarar a seus pais, porque Ele vive, com uma boa consciência. Os pais podem encarar os seus filhos com uma boa consciência. Alguém acha que não adianta uma criação no caminho do Senhor, conforme a Bíblia ensina? Que adianta? Disseram assim também para minha mãe. Mas acontece é encarar essa gente amanhã. Como vamos encarar estes filhos amanhã? Então, porque Ele vive, eu posso encarar o amanhã, posso enfrentá-lo cara a cara. Porque Ele vive, todo temor, todo medo acaba, desaparece. Quando eu tinha feito coisa errada, a volta de minha mãe para mim era um pavor. Mas quando eu estava bonzinho, que geralmente eu ficava bonzinho na sua ausência, eu admirava a minha irmã, admirava. A minha irmã ficava no lugar de mãe, me batia às vezes. Mas quando tudo ia bem, a volta de minha mãe era uma felicidade para mim. Mas quando eu sabia que tinha algum acerto, oh, coisa terrível, tomara que a mamãe demorasse mais. E inconscientemente, nós ficamos assim com a volta de Jesus. Agora eu fiz tal compromisso, tomara que ele demore mais. O compromisso seu tem que ser feito de forma tal que, se ele vir amanhã, você pode encará-lo amanhã. A sua vida tem que ser de forma tal que todo temor acabe. Então aí é quando o homem não teme a morte, não teme o que possa acontecê-lo, e é quando ele está, como dizem, no ponto de guerra, de brasa. É quando Deus pode usá-lo. O meu Deus pode. Se eu perecer, perecerei eu. Esther, Sadraque, Misaque e Abednego, nosso Deus pode nos livrar. Se não livrar, dobrarmos também não vamos dobrar. Então todo medo acaba, porque pode encará-lo. O medo aqui quer dizer que não pode encará-lo no amanhã. E às vezes a gente tem medo até de certas escrituras, de certos parágrafos da mensagem. Sim, amados, o melhor que nós fazemos é encará-lo como Ele é, as Escrituras como ela é. Eu não quero falar muito, eu quero falar, e sei que no fim disto aqui, nós podemos dizer, os nossos corações arderam. O irmão Branham gostou muito disso em suas orações. Que quando nós voltarmos, possamos voltar como os discípulos no caminho de Emaús. Para mim, isto fala de uma etapa de seu ministério. Ele tinha sempre esta oração. Mas agora que os nossos olhos sejam abertos para vermos. Porque naquele período, enquanto os seus corações estavam ardendo, seus olhos ainda não tinham sido abertos. Mas é hora, agora a etapa já é outra. Então não faz mal que a gente repita a leitura que ele faz aqui.
Agora, nesta noite, quero que fixem sua atenção numa porção da palavra de Deus, encontrada em Lucas 4, onde falou Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o profeta diz: desta leitura queremos obter uma conclusão. Desta leitura queremos obter uma conclusão. Com dinâmica é a palavra de Deus. Então vocês estão vendo a coisa engrenada. Conclusão. E com dinâmica. Isso já está falando do poder vivificador da palavra de Deus. Todos podemos calcular a mecânica, porém se necessita da dinâmica para que a coisa funcione. Podemos calcular a mecânica de alguma máquina como o automóvel, mas logo se necessita da dinâmica para que as rodas funcionem. Olha, isso está falando de tudo que poderá te levar a uma conclusão, irmã. Agora, Jesus havia voltado a Nazaré, onde havia sido criado. Mais adiante nas Escrituras lemos que ali disseram: nós ouvimos que fizeste tal e qual coisa ali em Cafarnaum. Agora queremos ver-te fazendo aqui em tua própria terra. Ele lhes respondeu: não há profeta sem honra, senão em sua terra e em sua casa. Naturalmente, isso é onde a pessoa é criada e onde lhe conhecem. Ali, ele tinha um nome de má reputação, sendo que nasceu sem pai terrestre. Lhe chamavam filho ilegítimo, porque Maria, em realidade, estava grávida antes de haver se casado com José. Porém, isso não é certo. Sabemos que não foi assim. A razão pela qual cheguei a esta porção das Escrituras foi uma experiência que tive nesses dias passados em Phoenix, Arizona. Era o último dia de cultos especiais onde eu estava pregando na Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. Nesta convenção estava conosco um visitante que era um bispo católico do rito caldeu da Igreja Católica Apostólica, o reverendíssimo Juan S. Stanley, OSD, arcebispo da zona metropolitana dos Estados Unidos, na Igreja Católica. Isto aqui é seu cartão e seu endereço. Ele estava ali de visita com os homens de negócios. Eu o havia visto ali no dia anterior, quando eu estava pregando. Nessa ocasião, notei que ele me olhava e pensei: aquele homem seguramente está em contenda com tudo o que eu estou dizendo. Notava que se mantinha assim, muito pensativo e balançando a cabeça. Porém, eu não sabia exatamente o que estava lhe inquietando. Logo no domingo, quando entrei ao púlpito para pregar, ia falar sobre dores de parto, onde Jesus havia dito: a mulher, quando está para dar à luz, tem dores, porque é chegada a sua hora. João 16, 21. Pois eu ia falar desta passagem, tendo dores de parto como meu tema, para dizer que o mundo está em dores de parto agora mesmo,
O velho tem que desocupar para que o novo possa entrar. Tal como a semente tem que apodrecer para assim poder dar vida nova. As dores de parto estremeceram o mundo na Primeira Guerra Mundial. Ali tem uma dor tremenda porque tinha um gás venenoso e outras coisas que por pouco destruiriam o mundo. Então na Segunda Guerra Mundial teve outra dor mais forte, quando tiveram a bomba atômica e demais coisas. O mundo não pode suportar outra dor de parto. Com os foguetes, etc., que tem hoje em dia. Outra guerra lançará o mundo no espaço livre, porque o mundo agora será livrado. A Bíblia diz que haverá uma nova terra. Sob a mensagem de cada profeta, Israel recebeu uma dor de parto, porque estes profetas chegavam à cena depois que os teólogos e os clérigos tinham a igreja em forma organizada. E quando esses profetas vinham à cena com assim diz o Senhor, sacudiam as igrejas e elas tinham dores de parto. Por fim teve dores de parto até dar à luz um filho do Evangelho, o qual foi a palavra mesma feito carne. Então a igreja verdadeiramente está em dores de parto nesta noite novamente para o nascimento do Filho, o Filho de Deus que está por regressar. Todos nossos teólogos, sistemas e denominações têm se apodrecido debaixo de nossos pés. Assim sendo, estamos plenamente em dores de parto. Uma mensagem de Deus sempre causa dores mais duras sobre a igreja. Porém, dentro de pouco tempo ela dará à luz uma noiva, a qual trará a Jesus Cristo, a sua noiva. Aleluia! Então, tendo na mente que este homem estava tão contrário ao que estava dizendo, quando comecei a pregar esta mensagem, abri a Bíblia para encontrar o texto. Minha esposa acabava de me presentear com uma Bíblia nova, porque a minha, qual já tinha como que 15 anos comigo, estava muito estragada. As páginas saíam voando cada vez que a abria. Porém, eu sabia exatamente onde estava cada versículo. Portanto, eu havia estudado na Bíblia velha, porém, ao sair para o culto, tomei a nova, porque a outra já se via muito feia. Quando abri a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler. Porém, o versículo que buscava não estava. Então pensei, isto é muito estranho. Procurei o versículo de novo, porém não o encontrava. O irmão Jacques Murray, lá de Louisiana, um amigo íntimo, estava presente ali e lhe perguntei, irmão Jacques, não se encontra isso em João 16? Ele respondeu sim. Então este arcebispo católico se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou de mim, e ele com todas as suas coisas, a batina, as cruzes, etc., que eles usam, e quando estava a meu lado me disse, meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. Pensei, um arcebispo católico dizendo-me isso? Que coisa! Continuou dizendo-me, leia de meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro. Tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia me ido, ele se levantou e disse, há uma só coisa que tem que suceder. Depois dessa mensagem que temos ouvido, ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Eu estava a caminho outra vez à minha casa em Tucson, essa tarde, e os meninos estavam fazendo muito alvoroço porque queriam algo de comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse, querido, eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como estive hoje vendo-te ali tropeçando com essa Bíblia. Não te afetou assim a ti? Lhe respondi, não. Eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que não estava a página. Foi uma má impressão. Ela disse, porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Lhe disse, porém, isso não foi culpa tua. Isso foi um erro que cometeram ao imprimir a Bíblia. Então me pus a examinar a Bíblia, e o que sucedeu foi que nessa Bíblia, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João terminam igual nas duas páginas onde estavam.
E sendo uma Bíblia nova, essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente e eu estava lendo do capítulo 17 em vez do 16. Disse: está bem, isto é por alguma causa. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, uma voz me falou e me disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. O sacerdote lhe deu as escrituras para ler. E ele leu do capítulo 61 de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou, e os olhos de todos na congregação estavam fitos nele. E palavras preciosas procederam de sua boca e disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido esta escritura. Quão preciosas são as escrituras. Note você em Isaías 61, versículo 1 e 2. Ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à segunda vinda. Então vemos que as escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a escritura, porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Aqui devemos parar um pouquinho, comentar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou ali, cerrou os livros, entregou para eles. Mas vejam, é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E o dia da vingança do nosso Deus. Ele não entrou ali, cerrou o livro ali e disse: hoje tem se cumprido essas escrituras. Agora, Jesus sabia perfeitamente o que havia de se cumprir dentro da Bíblia sobre ele naquele momento. Isso não acontecerá diferente com a noiva. Isso não acontecerá diferente com seus eleitos. Você sabe de uma coisa? Nós vamos aqui. Note você o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era, com tremendo, o Messias de pé ante a congregação. E observe as palavras tão preciosas quando diz: para pregar o ano aceitável. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. Agora, o que falava o ano do jubileu para os escravos, para os prisioneiros? Sim, vamos ver o que falava. O que significava aquilo? Os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e esses estavam em cativeiro. Não importava quanto tempo haviam estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença. Quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviu o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Já não tinha que ser escravo. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e de pé, junto à coluna, tomar uma sovela e lhe furavam a orelha. Então tinha que servir a esse amo, esse senhor, pelo resto de sua vida.
Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, submetido ao pecado, ou o que tivesse feito de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então fica livre. Porém, se dava as costas à mensagem, se negava a ouvi-la, então note bem, lhe furava a orelha com uma sovela. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo, jamais ouvirá o Evangelho. Você jamais progredirá na fé. Permanecerás como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida. Se você se nega a ouvir o ano aceitável, o alarido, a trombeta de Deus. Mas quando for nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Isto faz com que cada um possa ver a Escritura que deve se cumprir em si naquele dia. Agora, como disse a outra parte do versículo 2, mas agora no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse quem era ele? Como lhes passou por alto? Como pode ser, se lhes mostrou tão claramente? Como lhes escapou isso? Ele? Que palavras tão tremendas! Pense nisso, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo. Quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua própria palavra? Hoje tem se cumprido essa escritura. O Messias mesmo de pé ali na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso? Porém, assim sucedeu e assim tem sucedido muitas vezes. Como pôde suceder? Foi naturalmente, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. Os crentes naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma de suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e, por conseguinte, não o podiam identificar com o seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém podia haver falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era em identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer cristão, quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Sim, deve fazer. Então, isto agora implica, é necessário poder vivificador. Para conhecer a própria Escritura que se cumpre a seu respeito, que é uma filha de Deus, que é um filho de Deus, é necessário o poder vivificador. Nós vamos aprender aqui 5 itens tremendos que o poder vivificador nos ensina. O poder vivificador. Observem bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Não há mais interrogação, então. Ele é esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. Ao nascer do sol, parágrafo 202. Sim. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo.
Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação! Agora, o que faz esse poder vivificador por nós? Nós já aprendemos que sem a revelação dos selos, nós não passaríamos de denominacionais, unicistas. Sem a revelação dos selos, não passaríamos de denominacionais unicistas. De um homem que foi muito usado por Deus e que pregou o batismo em nome de Jesus Cristo. E que fez muitos milagres. De todos os modos, foi a revelação dos selos que nos deixaram fora de Laodiceia. Os dons nunca nos deixariam fora de Laodiceia. Somente pelo dom de curar, de fazer prodígios e maravilhas, as denominações não teriam rejeitado o irmão Brana. Pelo contrário, ele era procurado até hoje, se vivesse. Mas o poder que nos põe fora de Laodiceia é o mesmo poder que nos põe nas bodas do Cordeiro. Amém. Não somos mulher de Ló para ficarmos fora de Sodoma, mas como estátua de sal, inertes, sem vida, preguiçosos, indolentes, cansados, oprimidos, cativos. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos. Nós não somos sobrinhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. O que faz esse poder vivificador por nós? O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Você quer anotar? Primeiro, nos permite ver sua vinda. Segundo, nos resgatou da morte. Terceiro, nos dá discernimento para saber o que a gente tem que fazer. Quarto, veja, até como casar, como estudar, etc. Quarto, para saber o que fez no passado e o que não devia haver feito no passado, B. E o que devia haver feito no passado, C. O poder vivificador nos dá isso. Quinto, o que você será. Então voltemos. Nos permite ver sua vinda. Nos permite ver que eles não viram, embora se identificando. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Ora, irmãos queridos, vejam aqui. E assim se conhece a qualquer cristão, quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Quando é que se conhece um verdadeiro cristão? É quando a sua vida se identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Então implica, de uma maneira íntima, profunda, a vida da pessoa. Agora, quando o seu marido bate na porta, você reconhece. A primeira coisa que você faz é reconhecê-lo. Você sabe, antes de abrir a porta, para quem está batendo na porta, vamos dizer meia-noite ou 1h da madrugada, 2h, você primeiro identifica quem está chegando. O barulho do carro, o chamado da campainha, a sua voz identifica perfeitamente para você que é sua vinda, é sua volta. E ao invés de ter temor, o temor acaba, porque você é uma mulher que nem passa uma má ideia pela sua mente, na ausência de seu marido. E a sua volta é um prazer regozijante para você. É uma coisa que você está querendo, que está chegando. É uma coisa que você está desejando ardentemente. É que está batendo na porta, você identifica a sua vinda.
a sua volta, a sua voz. Nos dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer. E para saber o que fazer. Agora, veja só, esse poder vivificador dá discernimento para saber o que fez no passado, o que não devia haver feito e o que devia haver feito. Vejo que és profeta, mas uma meretriz diante do poder vivificador, dizendo: vejo que és profeta, porque os homens da cidade sabem a minha vida, mas este não é daqui, este é judeu. Quem contou a minha vida para ele? Vejo que és profeta. E ela estava diante do poder vivificador de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E quando você pega a sua Bíblia, você está diante do mesmo poder vivificador. E quando você se ajoelha para orar, você está diante do mesmo poder vivificador. E quando você abre Hebreus 4, você está lendo ali que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra até as medulas, até as juntas e medulas, discerne pensamentos, discerne adultérios, condenação, mentiras, opróbrios que têm acarretado desgraça sobre famílias. Deus está ocupado com seus filhos. Deus se ocupa com a mulher. Deus deixa uma sinagoga. Deus deixa templos. Deus deixa sociedade para ir tratar com uma mulher fora de hora na beira de um poço. Deus tira um homem pelo poder vivificador de Samaria, de diante de multidão que o queria, que o abraçava e que chorava se ele fosse despedir dali, e o manda para tratar com alguém, com um homem apenas. Deus deixa muita gente falando sozinho. O irmão Branham disse: o poder vivificador tirou Filipe diante de 10.000 pessoas para ir falar somente com um eunuco. O poder vivificador te tira de todas as rodinhas de compromissos que enredam a vida da mulher e do homem hoje. O poder vivificador tirou um homem de uma ocupação espiritual, de uma ocupação de poder, de uma ocupação de cura divina, de uma ocupação de salvação. Tirou-o dali para depois mostrá-lo que há um poder vivificador para quem lhe obedece. E ele foi transportado pelo poder vivificador daquela carruagem do eunuco, após batizá-lo em nome de Jesus Cristo, para um outro país. Ele se encontrou em outro país. Diz o profeta que a obediência de Filipe fez isto. E ele diz que quando essa noiva se põe a obedecer, irmãos, isso tira a cada pessoa do enredo, isso tira a cada pessoa dos compromissos errados, isso tira a cada pessoa de estar comprometidos fora da palavra de Deus. Isso tira causas de enfermidades. Vai e chama teu marido. O poder vivificador faz isto por nós. Faz ver sua vinda. Faz ver que sua morte nos resgatou. Nos dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer. E para saber o que fazer. Para saber o que você fez e que não devia haver feito. Isto é revelação. Como aconteceu com Davi. E foi justamente através do poder vivificador profético que Deus o fez. Vamos fazer uma visitinha para o rei. O rei está precisando de uma visita. Não uma visita de fuxico. Não para comer churrasquinho com ele. Com gente errada. Com gente que está em espírito errado. Mas ele tem um coração segundo Deus, não importa. Você come com ele que você vai ficar no mesmo enredo dele. Embora ele tenha um coração segundo Deus. Mas ele está numa fase errada. Vamos lá, Natan.
Vamos fazer uma visitinha para o rei Davi. Oh, que visita diferente das demais. Mas, irmãos, a coisa, o castigo que mais sério que eu recebia de minha mãe era ela não falar comigo. De vez em quando eu feria tanto o seu coração que ela ficava uns 3 dias sem falar comigo. E aquilo para mim era o maior castigo que podia existir. Eu preferia que ela me pegasse e me desse uma surra daquelas que ela sabia dar. Mas depois pudesse conversar comigo, pudesse falar comigo. Não foi isso que aconteceu com aqueles pigmeus? Aqueles homenzinhos? Eles estavam reclamando direitos humanos, dizendo: nós queremos pagar impostos, nós queremos ser presos pelos nossos crimes, pelos nossos erros, nós queremos ser gente. Mas o governo daquela região dizia: não, pigmeu é como onça, é como bicho. Se ele estraga uma lavoura, deixa estragar. Ninguém pode fazer nada, porque é bicho. E um deles, que representava lá junto a um dos seus heróis, estava clamando, reivindicando: nós queremos pagar impostos, nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser presos, nós queremos pagar pelos nossos erros. Isso quer dizer, nós queremos ser considerados como gente. Aleluia. Nós queremos ser responsabilizados. Aquele pigmeu queria ser considerado como gente. Quando esses cristãos querem ser considerados como os bestas do campo, vivem ultrapassando as leis de todas as maneiras. Mas fiquem sabendo, o poder vivificador traz isto que trouxe para Davi. E Natã chegou ali, era para tomar um partidozinho com ele. Muito bom, se ele não fosse um profeta de Deus. Mas ele foi lá como profeta de Deus. E foi para mostrar para Davi, porque Davi era um filho de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E Deus então se ocupa com uma pessoa às vezes. Ocupa tempo, move um profeta por causa de uma pessoa. E lá vai Natã e bateu na sua porta. E quem é que está aí? Natã, mande entrar. Traga a mesa logo para Natã. Vamos logo oferecer comida para ele. Quem sabe está precisando de alguma ajuda. Não estou aqui para comer, não estou aqui para tomar vinho, não estou para fim algum. Estou aqui para apenas proferir uma parábola para o rei. E ali então lhe foi revelado o que ele tinha feito, que não deveria ter feito. Agora, Deus não vai para aquele rebelde Balaão. Deus não vai atrás dos rebeldes para dizer: você não devia ter feito isso, e ficar cercando daqui e dali, como um anjo na frente, até uma mula ter que falar. Mula fala com falso profeta. Os verdadeiros filhos de Deus não precisam de mula para falar com eles. É o Espírito Santo quem fala com eles. É a palavra de Deus quem fala com eles. É o poder vivificador. Deus só fala pelo poder vivificador com sua noiva. Ele falou sim. Ele falou para você: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você veio e se batizou. Ele disse para você: confessa seus pecados. Você foi e confessou. Coisas que você pensava que estavam esquecidas, o poder vivificador veio no seu coração. Agora eu pergunto: por que dúvidas? Eu vou parar por aqui, mas eu creio que o Espírito Santo não parará. Se o seu terreno é um terreno fértil, isso continuará crescendo, sabe? Porque nesta dimensão, corpo humano, na outra dimensão, corpo celestial, na sexta dimensão, na sétima dimensão, corpo glorificado. Bom, o poder vivificador do Espírito Santo nesta dimensão não te leva a ser nenhum super-homem de espetáculo público. Não. Você é a pessoa mais especial que existe nesse século. Você é a pessoa a quem Deus tem visitado na terra.
Você mora na tenda de Abraão. E Elohim tem chegado na sua casa, tem falado ao seu coração, tem feito as promessas do filho, contra as suas possibilidades. Nós somos a Sara, a esposa de Abraão. E nessa dimensão de corpo humano, sujeitos a dores, sujeitos a falhas, sujeitos a acertos, a confissões, esse poder vivificador se manifesta neste corpo humano de acordo como ele é, enfrentando distâncias, sentindo dores, etc. Esse poder vivificador operará no corpo celestial conforme é aquele corpo, até para além da cortina do tempo. Para a sexta dimensão, o poder vivificador de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, operará no corpo glorificado para a sétima dimensão. Deus manifesta o seu poder na escala em que estamos, da maneira que Ele é, como Ele se manifesta nessa escala, nessa dimensão, sujeitos a estas circunstâncias que o ser humano está sujeito. Mas agora, vive-se plenamente pela fé, somente nesta dimensão. A fé não é para outra dimensão, a fé é para esta dimensão. Agora, o poder vivificador está aqui. O poder vivificador está em você. Você mesmo. Mas acontece o seguinte, que a primeira coisa que a gente lembra é do comprimido. Eu não estou contra meu remédio. Eu tomo remédio. Eu não estou contra remédio. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer, o poder de Deus. O poder vivificador. Agora, o que impede não é você com um corpo e uma mão cheia de sensação e de emoção pentecostal, mas sim com uma fé concreta, às vezes sem poder levantar do banco, com dores no corpo, e botar a mão sobre uma pessoa doente, e você vê aquilo operar. Você quer saber o segredo da cura? O profeta de Deus tem nos ensinado. Ele estava trabalhando ali para as denominações crerem na cura divina. Ele estava lutando, ele estava dizendo, se não temos fé nem para a cura divina, como podemos ter fé para o rapto? Agora, isso me veio pelo Espírito Santo. Isso não é um desafio para nós mais. Não. Aquilo é um desafio para as pessoas que não creem que Jesus cura pelo poder da oração. Sim, se não temos fé na cura divina, como podemos ter fé para o rapto? Agora, isso não é um desafio que você tem que orar e a pessoa ser curada, ou receber uma oração e ser curado instantaneamente, porque caso contrário você não irá no rapto. Não é isto. Mesmo que você vá morrer, você morrerá crendo que Jesus Cristo cura os doentes. Você nunca abre a sua boca contra a cura divina. Você crê na cura divina. Morrendo, balbuciando, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou sobre si as nossas dores, morrendo de dores. Sim, isso é crer na cura divina. Então não é um desafio, não é encantoando-nos no canto da parede, é questão de você crer. Esse é o desafio da hora. É o desafio para o mundo todo, a crer na cura divina. E é muito fácil a essas alturas. Mas agora, você pode pensar nisto aqui. 203 ao nascer do sol. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer. E para saber o que fazer, para saber o que fez e como devia haver feito, e o que devia haver feito, como também o que você será. O poder vivificador te dá o poder para saber o que você será. Ele pensava assim,
que ele tinha medo de morrer e ser como que irmão Neville ia passando por ali, era uma nuvem. E ele, como outra nuvem ou qualquer outra coisa, dizia: ei, irmão Neville, como vai? E aquela nuvem respondeu: eu vou bem, e você? Não, ele tinha essa interrogação. Mas de repente, encostado na sua cama, ele começou a subir por esse poder vivificador. E foi lá onde estão aqueles que partem nesta fé. O poder vivificador nos deu conhecimento daquilo que seremos, ainda nessa dimensão. Sabem vocês, velhinhas, velhinhos, se hoje aquele grande impulso, súbito impulso, batismo, vir sobre a noiva, você sairá daqui como um rapazinho de 22 anos de idade. Agora, nem tua mulher, se não recebesse esse poder, te conheceria mais. Quantos rapazinhos de 22 anos poderiam passar por ela? Ela nunca te conheceria mais. Teus filhos não te conheceriam, porque eles estão acostumados a ver um velhinho trêmulo de cabeça branca chegando assim na casa. É sim, mas quando vê um jovem de 22 anos de idade, um rapazinho de 22 anos de idade, ora, vendo as coisas que ninguém vê, vendo Abraão, ainda aqui, vendo minha mãe, vendo irmão Branham, vendo irmãos que partiram, vendo fiéis das eras, Policarpo. Eu quero conversar com Policarpo aqui na terra, ele, se Deus quiser. Quero conversar com Antipas. Quero, se Deus quiser, dar um abraço em Paulo. Aleluias! Mas é que Paulo ressuscitou lá em Roma. Então eu tenho que tomar a Varig para ir lá? Não, é um pensamento apenas, me põe lá com ele. Aqui ainda! Mas aqui ainda, o mundo desse jeito que está assim, desse jeito que está. Você será um rapazinho, uma mocinha de 22 anos de idade. Isso me põe como que vingado. Vingado quando vejo essas irmãzinhas passar aqui arrastando uma perna inchada na ceia. É aquela mocinha de 22 anos de idade, tão formosa, tão linda, sem nenhum cosmético, sem nenhuma cárie no dente, sem nenhuma doença mais, sem precisar de oração, cura divina, nem de coisa alguma. Irmãs que precisam enfrentar ônibus com tanta dificuldade para ir ali no Jardim América. Irá do outro lado da terra. Mas eu quero ver a irmã Hope hoje. Já está lá com a irmã Hope. Agora isso será um curto prazo. E logo nós nos reuniremos todos. Meus irmãos, minha preciosa irmã, foi pela sua fidelidade que esta mensagem chegou a mim. Aleluia! Meu precioso irmão, agora eu não estou vos emocionando, eu estou vos falando de verdades vivificadoras. Estou vos falando de assim diz o Senhor. Não estou tratando de segurar um público ao meu redor. Não estou fazendo promessa minha. Isso aqui é o poder vivificador nos falando destas maravilhas reais e verdadeiras. Que companheirismo sem reserva, sem glândulas masculina e feminina. Qualquer irmã poderá abraçar um irmão. Qualquer irmão poderá abraçar uma irmã. E meu precioso irmão, então acabará todos esses cuidados, todas essas reservas que temos de ter nessa dimensão. Você verá este mundo tão pequeno, ele ficará tão pequenininho para vocês.
Vocês viúvas fiéis, aleluia, está aí firme, aleluia. Isso é um tempinho que ele está ali repousando. Então o poder vivificador acaba com todo temor, porque ele vive. Eu posso encarar o amanhã, porque ele vive. Todo temor se acaba, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Eu sei que ele garante o futuro, garante estas coisas que você está ouvindo. E sustenta uma vida digna de ser vivida. Os cientistas dizem que a maior parte do povo está vivendo uma vida, não tem condição de vida, vida indigna, socialmente falando, sociólogos, porque moram em barracos, se alimentam de maneira que estão morrendo aos poucos, morrendo de barriga cheia. Ele nos dá uma vida digna de ser vivida, somente porque ele vive. Isso está falando do poder vivificador, das 7 virtudes viventes do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto no original fala demais, é tremendo. Eu posso encarar o amanhã. Acaba todo temor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está o câncer? A ameaça do câncer? Há algumas irmãs ameaçadas de câncer, suspeitas ou qualquer coisa assim. Onde está essa doença? Onde está isso que chamam de chaga no coração? Onde está isso que chamam de diabetes? E quando eu disser, onde está isto que chamam de, você fala de alguma coisa que você sabe que está no seu corpo, você fala bem alto. Fala, onde está isto que chamam de? Fala, onde está isto que chamam de? Você tem alguma coisa na coluna? Você tem alguma coisa no coração? O médico te falou o nome de alguma doença que está no seu corpo? Você pergunta, onde está isso que chamam de? Fala, irmã. Fala, irmão. Interrogue, desafie. Desafie. Onde está isso que chamam de diabetes, por exemplo? Onde está isso que chamam de câncer? De tumor maligno? Onde está isso que chamam de reumatismo infeccioso? Onde está isso que chamam de cegueira? De estreitamento de esôfago? Onde está isso que chama de infecção, de inflamação? Onde está isto? Zomba disto agora. Zomba disto pela fé. Zomba disto pelo poder que Elias zombou de Baal. Elias estava zombando de um poder mais forte do que o câncer. Porque o câncer te dá a compaixão dos outros. E ali não, ele estava zombando de uma coisa que dava era ódio. É o poder vivificador. É que está falando disso agora. Zombe dessa doença que disseram que você tem. Zombe dela em nome de Jesus. Seu passado está confessado. Você sabe que não deveria ter feito aquilo. Está agora debaixo do sangue. Então zombe desse diabo agora. Vamos ver se você tem fé para isto. Zombe no espírito que Elias zombou. Zombe de alguma doença agora. Aleluia. Agora põe tua mão sobre essa pessoa aí na sua frente. Põe tua mão e cura essa pessoa. Abençoa esta pessoa. Ore por esta pessoa.
anda, pede Jesus para batizá-la com o Espírito Santo. É o poder vivificador em você. Nas crianças também há poder vivificador. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Essa doença agora, some dela. O poder vivificador enche cada fibra do seu corpo e passa de uma irmã para outra, de um irmão para o outro, vivificando células, queimando colesterol, regularizando pressão alta, pressão baixa, normaliza tudo. Poder vivificador, põe a sua pressão espiritual no nível certo. Sentes de orar por alguém, vai lá e ora por aquela pessoa. Se algum irmão ou irmã sente de orar por alguém, vá lá e ore por aquela pessoa. Aleluia! É a igreja em oração. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentes de ir orar por alguém? Sai do seu lugar, vá lá e ore por aquela pessoa. Isso é a igreja em operação. Você não vê? Nós tivemos uma mensagem no domingo de manhã no encontro sobre a igreja. E vocês não viram nada quando o irmão Brana pegou aquela mulher e disse: como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse poder está em cada célula, vivificando células, vivificando almas, vivificando espíritos, amortecendo a carne, dando vida abundante, reação espiritual, para uma posição correta na palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, eu posso encará-lo amanhã. Porque Ele vive, todo temor se acaba. Porque eu sei que Ele garante o futuro e nos dá uma vida digna de ser vivida, somente porque Ele vive. Somente porque Ele vive. Digo, somente porque Ele vive. Somente porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer.
No silêncio da noite clamei ao meu Senhor, e no meu pranto a Ele supliquei compaixão. Os problemas e lutas estão a me cercar. Ergo os meus olhos ao alto, só Cristo pode me ajudar. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. Querido, sabe os problemas meus, só Tu pode resolvê-los, estou a Te entregar. E nas noites de silêncio, na oração da madrugada, esperarei confiante e a vitória me dará. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. Pois Cristo é o meu pastor.